Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa videoaula do curso Especialista em Vendas com Gestão no Tempo e Estratégias de Negociação. Na aula de hoje veremos estratégias práticas para causar uma boa impressão, uma impressão positiva desde o início, enfatizando técnicas que visam cativar clientes no primeiro contato, com foco na comunicação, postura e empatia. O objetivo é capacitar todos os nossos alunos participantes desta aula a dominarem a arte de criar uma impressão memorável e favorável nas interações de vendas. Eu sou o professor Wellington Fernandes e vou conduzir você nesta aula de como causar uma primeira impressão impactante. Vamos lá? Algo que você precisa compreender. Vendas não se trata de sorte ou somente de sorte, né? Às vezes você tem sorte como vendedor, mas nós não podemos nem devemos depender da sorte, ok? Vendas precisa de técnica e eu vou te ensinar como causar, como criar, impactar, né? Na primeira impressão. Fechou? Vem comigo. Pergunta que não quer calar. Será mesmo que a primeira impressão é a que fica? Dá uma olhada nesta frase aqui. A primeira impressão é a que fica. Se começar o jogo perdendo, nunca vai sair ganhando. Olha que frase impactante. Onde a primeira impressão pode mudar? Num relacionamento duradouro, de amizade, onde você, no trabalho talvez, ou até mesmo na família, no dia a dia, vai conviver por um período com aquela pessoa, não tem para onde você sair. Você entrou numa empresa, você está ali trabalhando no mesmo setor, pode ser que a primeira impressão não seja muito boa, mas depois ela mude. Pode ser que a primeira impressão seja ótima e depois ela mude, tudo depende. Agora, para o vendedor, a primeira impressão é a que fica. Se você começar com uma impressão ruim, com certeza tudo vai acabar ruim, ou seja, você não vai vender. Então você precisa se posicionar e causar uma boa impressão, uma impressão impactante positivamente. A apresentação profissional. Você acredita mesmo que eu falo assim o tempo inteiro? Eu vou para minha casa, encontro com a minha esposa e digo: olá, esposa, como é que você está? Você é doido, é bichuruco, é maluco? Não existe isso. Aqui é a minha persona. Existe o Wellington pessoa e existe o Wellington professor. Eu não posso também ficar ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Eu sou isso e aquilo também. Sou professor, sou treinador de pessoas, treinador comportamental, enfim, ministro meus treinamentos, minhas palestras e estou aqui como seu professor nesse momento. Mas eu não falo assim o tempo inteiro. Mas para essa situação eu preciso falar dessa forma, para que você entenda, para te alcançar. Entende o que eu quero dizer? O vendedor também. Ele precisa representar profissionalmente o seu papel e mostrar para que veio. Não adianta você querer ser do seu jeito o tempo todo. Ah, eu sou assim, nasci assim. Então você sofre da síndrome do Gabrielão. Já ouviu falar? Eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela, cuidado com isso. Se posicione profissionalmente. As pessoas precisam olhar para você e te respeitar por aquela atuação naquele momento profissional. Dá uma olhada nisso. Invista na sua apresentação pessoal, desde a escolha cuidadosa da vestimenta até a postura corporal. Eu já falei com você sobre a questão da vestimenta. Tivemos uma aula só sobre isso. Agora, você se apresenta como um qualquer, você não imposta a sua voz, você não tem uma postura, já chega derrotado. Tem gente que a gente vai conversar, já foi derrotado umas 8 vezes só naquela manhã. Então, não é assim que funciona. Interprete, a vida é uma arte, é um teatro e você precisa ser a estrela do papel. Então, se apresente profissionalmente. Outra dica, uma aparência profissional transmite confiança e respeito, estabelecendo uma base sólida para uma primeira impressão positiva. Vai uma dica aqui para você que trabalha com vendas, diretamente com vendas, e até com você que não trabalha diretamente com vendas. Entenda, o tempo inteiro tem alguém te observando. Pode apostar, em qualquer esquina, em qualquer lugar, sorria, você está sendo filmado.
Lembra quando as fotos elas não eram digitais? Você tirava a foto e depois levava num lugar chamado fotótica para revelar? Pois bem, às vezes alguém tirava a foto e você estava distraído, segurando um copo, uma bebida ou comendo alguma coisa e aquela foto saía toda esquisita, você queria rasgar aquela foto de tão horrível que estava. Quando você está relaxado, tranquilo ou tranquila, você é você mesmo e às vezes quem está te olhando vai ter uma primeira impressão. Será que essa primeira impressão vai ser positiva ou negativa? Mantenha sempre a postura, viu? A elegância, ela cabe em qualquer lugar. Ah, mas vão me julgar de metido, de exibido. Olha, contanto que não te julguem de mulambo, tá tudo certo. Você é um vendedor e precisa estar ali, ó, na risca, tá bom? Conexão imediata. Você nunca vai me ouvir aqui em uma videoaula chegando, chegamos aqui para mais uma aula aí, morrendo. Não, pelo amor de Deus, qual o respeito que eu tenho com você que está chegando agora? Se você não está animado, eu tô, então nós temos que chegar aqui chegando. Olá, tudo bem? Vamos para a aula, é agora, vai acontecer. Então, o olhar, o aperto de mão firme, tá? Tudo isso é muito importante para você chegar chegando. Já ouviu essa expressão? Chegar chegando, impactando. E é lógico, você também tem que ter sensibilidade e entender o estado de espírito da outra pessoa. Não chegar também atropelando tudo. Aqui eu estou no online, então tranquilo, você já sabe o meu estilo de aula. Mas se nós estivéssemos no presencial e de repente olhasse para você e visse um semblante meio caído, né? Eu não ia chegar impactando e gritando, mas eu ia chegar da melhor maneira possível, quem sabe acolhedora, quem sabe numa escutativa. Você vai sentir isso e perceber isso. Cada cliente é um cliente, impacte esse cliente de maneira agradável, viu? De maneira respeitosa. Eu vou deixar umas sugestões para que você possa aplicar no seu dia a dia. Presta atenção. Desenvolva habilidades para estabelecer uma conexão imediata com o cliente. Existem vendedores que ficam de paquera à distância, né? O cliente está ali, ele fica olhando, ele fica, sabe, tomando coragem para, vou ou não vou, vou ou não vou. Vá até a pessoa e vá com o sorriso. Se você sorrir para o mundo sorrirá de volta para você. Agora, fica com a cara fechada para você ver. O mundo fecha a cara para você. Se você escuta por aí, né, com muita frequência, pessoas te perguntando, pessoas do seu ciclo de amizade, você está triste? Você está nervoso? Você está bravo? Aconteceu alguma coisa? Se você escuta essas frases com muita frequência, mude a sua postura, porque certamente você está causando uma péssima primeira impressão, ou uma péssima impressão com quem você convive. Então, melhora isso, ok? Melhora isso. Cumprimente com entusiasmo, faça contato visual e utilize uma linguagem corporal aberta. Existem pessoas que vão te cumprimentar e falam assim, oi, tudo bem? Tá morrendo, tá com medo? O que tá acontecendo? Olá, como é que você tá? Tá tudo bem? Né? E você não precisa ser falso, não. Ai, que prazer! Não, prazer. Tô te conhecendo agora, não estava esperando isso. Então, como é que tá? Tá bem? Pergunte, dialogue. Naturalmente, seja você. Entregue-se naquela convivência ali, mesmo que momentânea, e deixe uma energia positiva para a pessoa. Existem pessoas que a gente nem conhece, não tem muita intimidade, mas só o fato de segurar na mão, de conversar, dialogar, quando a gente sai, aquela pessoa fala o que da gente? Poxa, que moça legal, que rapaz legal, que homem legal, que senhor legal, que senhora legal, que bacana, que o ambiente mudou quando ele chegou, o ambiente mudou quando ela chegou. Pois bem, você faz isso acontecer, você constrói isso. Ok? Essa abordagem calorosa cria um ambiente propício para uma interação positiva. Ó, se você não criar a situação, a outra pessoa que talvez está mais acanhada do que você não vai conseguir desenvolver. E aí vai ficar aquele climão chato. Tá? Eu não estou dizendo para você ser o bobo da corte, eu não estou dizendo para você ser o engraçadão, a engraçadinha, não, não. Eu estou dizendo para você ser, no mínimo, agradável. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu tinha uma mania, e é um hábito, tá? E eu fui excluindo isso da minha vida. Quando eu começava a pensar acerca de alguma coisa, estando com pessoas ou estando sozinho, era comum eu fechar a cara assim, ó, franzir a testa. E aí quem percebeu isso foi a minha sogra. Amo minha sogra de paixão. Muita gente fala mal da sogra, né? Eu sou apaixonado pela minha sogra.
Minha sogra é maravilhosa. E ela virou para mim, eu chamo ela de mamãe. Minha sogra virou para mim e falou assim: ô meu filho, tá tudo bem? Eu falei: tá. Ela: não tá não. Porque você fecha a cara, as pessoas vão se afastar de você. Ó a onda, ó a onda. Eu fiquei com isso na minha cabeça e eu gostaria que você ficasse com isso na sua cabeça também. Cuidado com a onda, viu? A onda vai derrubar todo mundo. Que onda? A onda da sua testa franzindo, da tua cara fechada. Sorria, vendedor triste não vende. Ah, mas eu tô triste. Então não saia da cama, pelo amor de Deus. Continue deitado dormindo. Não vá fazer, não vai estragar o dia do outro, ok? Trabalhe isso em você. A primeira impressão é a que fica para o vendedor. É igual uma entrevista de emprego. A primeira impressão é a que fica. Se você for agradável, e óbvio, né? Ter competência, vai ser contratado. Agora, se você ser apenas agradável e não cumprir com o prometido, não entregar o produto ou serviço de qualidade, ninguém vai comprar também. Então, é o útil ao agradável. Fechado? Demonstre empatia. É muito assim, o contrário do que alguns pensadores, né, pensam e escrevem sobre empatia. Talvez você já tenha lido isso em algum lugar. Empatia é colocar-se no lugar do outro. Você já ouviu isso, né? Pois bem, eu já não penso assim há muito tempo. Eu acredito que empatia é ser o outro por alguns instantes. Ué, mas como assim ser o outro? Dá para eu ser a outra pessoa? Dá. Existem coisas que a gente pode transcender. É sentir na pele, é chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem, com os que se alegram. Entenda isso. E eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade, sabe? De ser sensível, de ser humano. Então, você pode sim ter compaixão das pessoas, sentir a dor delas e impactar através daquilo que você é e do que o outro está sentindo. Tem alguém que está próximo de você, está muito feliz, se alegre. Tem alguém que está muito triste. Eu não estou dizendo para você se entristecer, mas naquele momento, tome aquelas dores para você e tenha compaixão, tenha bom senso. Um bom vendedor consegue fazer isso com maestria, para não ser desagradável. Imagina a cena, a pessoa está ali nervosa, furiosa, e você chega: oi, como é que tá? Que alegria. Não, deixa isso para lá. Não, deixa para lá não. Se aquele tema é sensível para a pessoa, não é o momento de você querer vender alguma coisa, talvez em um outro momento. E assim por diante. Entenda, é bom senso, só um pouquinho assim, ó, bom senso. Ajuste os seus sensores, tenha empatia e seja o outro, pelo menos por alguns instantes. Não é a vida toda, não. Entende? Isso não tem a ver com ser falso, não tem a ver com ser hipócrita, não. Tem a ver com que você consegue viver aquele ambiente junto com a pessoa, viver aquele momento junto com a pessoa e ela vai olhar para você da mesma forma. E, fatalmente, você acaba vendendo também, que é muito bom, não tem problema nenhum, tá tudo certo, isso é ético. O que você precisa é ajustar os sensores. Pegou? Agora, se eu transcendi um pouco mais nessa aula, se você acha que eu viajei um pouquinho, tá? Eu vou trazer um pouco de base científica do Neurovox com o Pedro Calabres, professor Pedro Calabres. É um vídeo sensacional. O que os neurocientistas, o que os pesquisadores, né, falam sobre essa primeira impressão, como é que ela funciona aqui no cérebro humano. Você quer saber mais disso? Tem um vídeo muito especial que eu separei com carinho para você aqui, só um pedacinho, mas você consegue ver esse vídeo inteiro na íntegra lá na outra plataforma. Combinado? Assiste aí que eu tenho certeza que você vai se encantar. Eu expliquei para vocês que, de acordo com diversos estudos científicos, a mente humana parece ser dividida em duas grandes dimensões. Ou seja, nós não temos somente um eu. É como se cada um de nós tivesse dois eus dentro de nós. De um lado, nós temos o que eu chamei de eu experiencial. Como o próprio nome diz, essa é a dimensão da nossa mente que vive o momento presente, que vive o instante, que aproveita cada momento enquanto ele ocorre. E por outro lado, nós temos o que eu chamei de eu projetivo. Esse é o eu que pensa sobre a vida, ou seja, que projeta para fora do instante, pensando no passado e no futuro. Essa divisão entre eu projetivo e eu experiencial tem origem nos trabalhos do psicólogo israelense Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002. Nós já falamos algumas vezes dele aqui no canal, e com isso você pode perceber a importância e o impacto que o trabalho dele teve sobre o entendimento da mente humana. Para se referir ao eu experiencial, o Kahneman usa o termo experiencing self, que é praticamente uma tradução literal.
Mas aquilo que eu chamei de eu projetivo é chamado pelo Kahneman de remembering self, cuja tradução seria algo como o eu que lembra. Eu prefiro usar o termo eu projetivo, pois ele é mais útil do ponto de vista didático, ou seja, ele permite que meus alunos compreendam melhor o conceito e carreguem para a vida posteriormente. Mas a escolha do Kahneman pelo termo remembering self, pelo termo o eu que lembra, é muito importante, porque ela revela algumas coisas sobre o funcionamento da mente. Evidentemente, quando nós pensamos sobre o passado, nós estamos lembrando. No entanto, você deve concordar comigo que é impossível lembrar do futuro, afinal, o futuro ainda não aconteceu. Mas, do ponto de vista das operações mentais humanas, de como as engrenagens da nossa mente funcionam, de como nós pensamos sobre a vida em suas diversas dimensões, tudo é memória. E, portanto, ao pensar sobre a vida, nós estamos sempre contando histórias. Nós olhamos para o passado contando uma história de nós mesmos e chamamos isso de identidade. Nós olhamos para o futuro, buscando novas histórias e lembrando de novas histórias que nós desejamos conquistar e chamamos isso de planejamento. Nós guardamos algumas coisas na memória para uso imediato, para permanecermos ligados ao que está na nossa frente e chamamos isso de foco ou atenção. Sendo assim, pensar no futuro é, de certa maneira, contar uma história do que nós acreditamos que acontecerá. E, nesse sentido, envolve memória. De fato, estudos de neuroimagem funcional do cérebro mostram que, ao pensar sobre o futuro, chegamos ao final de mais uma videoaula sobre como criar uma primeira impressão impactante. Espero de coração que você tenha gostado. Acesse o Saiba Mais, vasculha tudo, baixa tudo, estuda! Você está se transformando num vendedor, numa vendedora excelente, acredite, tá bom? E nos vemos na próxima aula. Bons estudos. Valeu!